Boa noite a todos. Um grande prazer estar com vocês essa noite. Nosso tema de hoje vai ser a força da prece. Mas antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de dar um recadinho para vocês relativo às nossas redes sociais, né? Estão nos acompanhando pelo Instagram, Facebook, canal do YouTube, né? Entra lá, dá um like, se inscreva, né? Normalmente quando eu vejo vídeos pelo YouTube, eu já percebo, a pessoa nem começou o vídeo ainda, pede que eu dê um like, mas e se eu não gostar? Na verdade, esse like aqui não é para mim, é para a instituição, né? Eu aprendi que nas redes sociais, quanto mais em evidência essa instituição tiver, cada vez que as pessoas procurarem pelo tema Espiritismo, Jesus Cristo, enfim, uma coisa religiosa, um amparo às pessoas que estão precisando, o nome da instituição dos CELMES aparece na frente, ou aparece primeiro, e essas pessoas vão ter o que elas buscam, né? O que nós tentamos passar para as pessoas, que são essas palestras edificantes. Jesus disse: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, estarei entre eles. Eu estou aqui, nossa equipe técnica está aqui, vocês estão aí, então Jesus já está entre nós. Dessa maneira, nós começamos saudando a Jesus Cristo, agradecendo pela oportunidade. Agradecemos aos mentores da nossa casa, né, que nos guardam, nos protege, nos inspiram nesse momento, para esse momento de aprendizado de todos os lados que nós vamos passar. Agradecemos a vocês que estão em casa, no trabalho, no hospital, onde quer que você esteja. Agradecemos a audiência de vocês. Agradecemos nossos mentores pessoais, nossos anjos da guarda. E nesse clima, nós convidamos vocês a elevar o pensamento a Jesus, acalmar os vossos corações. E na casa de vocês, recolham, né, e vamos fazer a nossa prece, a prece que Jesus nos ensinou como abertura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ligados a Jesus, ligados a Deus, nos ligando à espiritualidade, né? Gostaria de fazer alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é a você, pelo seu sim, você que está em casa nos acompanhando, pelo seu sim, o sim pela essa porta estreita que você fez a opção hoje à noite. O Evangelho diz que tem a porta estreita e tem a porta larga. A porta larga são todas as opções que está aí na sua casa, internet, enfim, várias coisas que você poderia estar fazendo e não está. Optou pela porta estreita e vai passar esses 30 minutinhos aqui conosco falando sobre Jesus Cristo. Então, nosso muito obrigado a vocês. A nossa vida ela é feita de sim, né? Cada sim que nós damos para Deus diante do nosso livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Deus convida e você diz sim ou não. Nesse sentido, Jesus foi convidado por Deus para reencarnar ou encarnar no nosso plano, no nosso planeta, vir como um de nós para nos ensinar, para nos salvar. E Jesus disse sim, mesmo sabendo tudo que ele iria passar, mesmo sabendo do sofrimento, mesmo sabendo da ingratidão que aconteceria, ainda assim ele disse sim. Graças a Deus que ele disse sim. Nós temos um mundo, nós temos um planeta antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o sim de Cristo fez uma grande diferença para todos nós. Outro sim que fez uma grande diferença para todos nós foi de Maria de Nazaré. Porque Jesus, vindo a esse mundo, ele precisaria nascer de uma mulher. E os anjos do Senhor fizeram um convite para Maria de Nazaré, se ela gostaria de ser a mãe de Jesus. No seu coração, mesmo sabendo tudo que ela iria passar, as dores que Jesus passaria, logo a mãe também passaria por essas dores, ela disse sim. Né? Não? Lembrando que Maria, então foi ela, normalmente a gente lê o Evangelho, a gente sabe muito da vida adulta de Jesus, né? Mas a infância de Jesus foi Maria. Quem cuidou de Jesus foi Maria, quem amamentou Jesus, foi ela que cuidou das primeiras feridas, foi ela que o alimentou, o protegeu o tempo todo.
E dessa maneira o nosso coração se enche de alegria e nós dissemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, nosso Senhor. Maria de Nazaré, rogai a Deus por nós, por agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Como eu disse, a nossa vida é feita de sim. A cada sim que nós dissemos a Deus, as coisas podem mudar de rumo totalmente. Nesse sentido, imaginem vocês, se Deus faz o convite a vocês para que vocês abram uma igreja, uma casa, um templo, algum local que ajude as pessoas, que leve a fé, que leve o conforto, que leve às vezes o alimento, a assistência social. Imagine dizer sim para isso, mesmo sabendo nos dias de hoje toda a dificuldade que você vai atravessar, todo tipo de dificuldade, de descrença, dificuldade financeira, enfim, toda a dificuldade. Sabendo disso, fica o nosso agradecimento desde já também para o sim que foi dado pelo seu Rui, a Dona Irene, a Deda e a Landa. Quando disseram sim para o chamado de Deus, resolveram abrir essa casa onde nós estamos hoje. O seu Rui e a Dona Irene, certamente espiritualmente aqui conosco, e a Dona Deda e a Dona Landa em casa, nos acompanhando. Em nome de todos os trabalhadores do centro, nosso grande beijo para a senhora, um fraterno beijo, e muito obrigado pelo sim de vocês. Isso possibilita que estejamos aqui hoje, tocando a obra que vocês iniciaram. Feitos os agradecimentos, nós entramos aí no tema do dia, do que nós vamos falar hoje. Nosso tema hoje é a força da prece. E muita gente, alguns amigos, quando viram o título do tema, da nossa palestra de hoje, falaram, eu vou assistir porque eu preciso aprender o seguinte, porque eu rezo e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Então fica conosco até o final que você vai perceber onde é que pode ajustar aí as suas preces, de modo que você consiga ser atendido. Primeira coisa, a nossa prece é uma comunicação nossa para com Deus. Essa ligação, essa comunicação que a gente faz com Deus. E como que chega a Deus as nossas orações, as nossas preces, enfim. Da mesma maneira que o som precisa do ar para propagar as ondas de som, a nossa prece ela se propaga pelo fluido cósmico. Então chega a Deus, chega a Jesus, chega aos mentores, aos trabalhadores, a todos os auxiliares de Jesus e de Deus que estão nos auxiliando, nos assistindo e nos atenderão de alguma maneira. A oração, a prece, tem gente que diz que é oração, tem gente que diz que a prece é só de toda maneira, é uma maneira de se comunicar com Deus. Ela existe na Bíblia há muito tempo, para todos que leem a Bíblia vão achar vários trechos em que profetas, em que as pessoas conversam com Deus, se ligam a Deus através de uma oração. E é muito importante a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia, Muitos de nós, aliás, todos somos cristãos, mas já lemos a Bíblia toda? A pergunta que fica, porque de repente, mas a Bíblia é muito grande para ler, são aí, em média, 1.500 páginas. Tudo bem, vamos fazer um programa. Ler 1.500 páginas de uma só vez realmente é muito complicado, mas ler 4 páginas por dia é perfeitamente possível, Então, se eu leio 2 páginas da Bíblia de manhã, 2 páginas à noite antes de dormir, eu li 4, aí 1.500 páginas, 375 dias eu li a Bíblia. Da mesma maneira, nós, da doutrina espírita, temos que ler o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, enfim, temos que ler tudo, até para que nós entendamos quando Jesus, sobretudo Jesus, muitas vezes no Evangelho, ele fala algumas coisas que a gente fica, mas do que ele está falando? Quando você conhece o Velho Testamento, conhece o Novo Testamento, conhece o Livro dos Espíritos, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, com a interpretação do Evangelho de Jesus Cristo, você consegue linkar as coisas, entender o que está acontecendo, o que Jesus está querendo dizer. Um exemplo bem prático. Jesus, quando estava sendo crucificado, bem no finalzinho, ele falou, Senhor, por que me abandonaste? E muita gente falou, tá vendo? Jesus renegou a Deus no momento final. Não foi nada disso.
Se você estuda a Bíblia, se você vê lá no Velho Testamento, nos Salmos, ele está citando o Salmo 22, o Salmo de Davi. Nunca, em ponto algum, Jesus renega a Deus. Jamais Jesus acusa Deus de tê-lo abandonado. Ele simplesmente está dizendo o Salmo para que se cumpram as profecias. Jesus muitas vezes usa esse expediente. Ele diz, é preciso que seja assim para que se cumpram as profecias. E qual profecia? Você tem que procurar lá na Bíblia, no Evangelho, você vai encontrar essas respostas. Tá? Jesus, o próprio Jesus, que é a nossa referência maior, que nós seguimos o tempo todo, ele fazia suas preces todos os dias. Há vários momentos do dia, Jesus fazia sua prece. Sobretudo à noite, ele se recolhia, se afastava dos apóstolos, onde era o momento dele com o Pai. Ele e o Pai, era o momento em que ele fazia as suas preces. Vocês perceberam no Evangelho, várias vezes, que Jesus curou alguém, a cada milagre que ele fazia, antes que acontecesse o milagre, ele parava, ele levava seu pensamento a Deus, ele levava uma prece a Deus para saber do Pai se ele pode alterar aquela história que Deus desenhou. Então ele levava o pensamento e, obviamente, tinha a resposta imediata do Pai, e aí ele fazia o milagre. Ele diz, faça a vontade de Deus. Né? Ele fazia sempre os milagres em nome de Deus. Né? Jesus nos ensinou tanto, e cada vez mais que a gente estuda Jesus, a gente vai ficando maravilhado. Né? Um dos maiores ensinamentos de Jesus, relativo ao nosso tema de hoje, né? Sobre a nossa prece, sobre a força da prece, ele disse, né? Vigiai e orai. Né? Eu costumo brincar que esse é o ensinamento que nós mais seguimos. Nós vigiamos o outro e oramos para nós. Quando Jesus queria exatamente o contrário. Vigia a ti mesmo e ore pelo próximo, ore pelo outro. Né? Esse era o verdadeiro ensinamento. Se hoje em dia, com toda a informação que nós temos, com todas as leituras possíveis que nós temos, ainda assim nós temos alguma dificuldade nas nossas preces, imagine naquele tempo. Imaginem a cena entre os apóstolos, eles tentando fazer a sua prece, a sua oração, até uma certa disputa, quem é que faz a prece mais bonita? Foi aí que Jesus, e aí nessa discórdia, entre aspas, né, nesse desconforto deles, eles buscaram Jesus e ensina-nos a rezar. E aí que Jesus ensina o Pai Nosso para eles. Agora, se você que está em casa, se você prestar muita atenção, eu costumo dizer o seguinte, que Jesus, né, de uma maneira muito carinhosa, montou uma armadilha para os apóstolos quando ele ensinou o Pai Nosso. Porque se você ler o Pai Nosso, frase por frase, você vai ver que é muito difícil que pratiquemos o que está ali. Logo no começo, a primeira fase, quando Jesus diz Pai Nosso, já pode parar por aí a prece. Para a prece por aí. Porque se o Pai é nosso, então você é meu irmão, você é minha irmã. Eu não posso querer o seu mal, eu não posso estar bem se você não está bem, porque nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Não importa a sua língua, que língua você fale, não importa a sua cor, não importa qual crença você esteja profetizando. É possível 2 filhos do mesmo pai, mas em nações diferentes. Por exemplo, meu pai mora no Brasil, só que ele tem um filho em qualquer outro local, sei lá, na Europa. Nós somos filhos do mesmo pai, mas falamos coisas diferentes. Nós dois convergemos para o mesmo pai. Exatamente isso as religiões. Somos todos, absolutamente todos irmãos, falando línguas diferentes, que todas vão nos levar ao mesmo pai. Levar a Jesus Cristo, levar ao Pai. Esse é o caminho das nossas orações. A prece ela é extremamente importante para todos nós, né? Como ensina o nosso professor Mendes, muito carinho nos ensina. Né? A prece tem que ser feita também por seus inimigos, como ensinou Jesus também. Né? E o Mendes complementa isso, ele fala, aproveite que os seus inimigos aí entre aspas, porque nós não temos inimigos, nós temos alguns desafetos, algumas pessoas que a gente gosta mais, outras que a gente gosta menos, mas não são nossos inimigos. Não quero a morte de absolutamente nenhum deles, mas eu tenho que rezar por eles. E o exemplo que o Mendes gosta de usar muito com a gente é, por exemplo, no trabalho, alguém que me atrapalha, alguém que está fazendo alguma coisa que está me prejudicando,
De repente essa pessoa está precisando de uma prece. Que eu me recolha e de coração eleve meu pensamento a Deus e peça por ela. É essa pessoa que está precisando de ajuda. Então, se eu não nutrir em mim aquele sentimento ruim da raiva, do rancor por aquela pessoa, e pelo contrário, elevo meu pensamento a Deus e faço uma prece por ela, as coisas vão melhorar, fatalmente as coisas vão melhorar. Não? De outro lado, as pessoas também, muita gente acredita que basta eu fazer a minha prece e que tudo vai acontecer, como se fosse um passe de mágica. Né? Nas nossas buscas, nos nossos estudos, nós descobrimos o seguinte: Deus não é um gênio da lâmpada. Então, quando eu faço a minha prece, eu faço um pedido, eu não posso ficar de braço cruzado esperando que aconteça o que eu estou pedindo. Ele vai arrumar meios, ele vai me dar forças, ele vai me dar saúde para que eu faça. Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, capítulo 28, que fala sobre a prece, né? No capítulo 27 ele nos ensina isso, ele diz que é como se fosse uma criança, um experimento, uma criança que está andando e você está longe dela, vendo pela fresta da porta. Se essa criança que está aprendendo a andar, se ela cai, não se machucou, é uma queda normal da criança, e você continua escondido, só observando, ela vai olhar para os lados, não tem ninguém para me ajudar, nem foi tudo isso minha queda, ela levanta e tenta de novo, e assim vai. Agora, se ela cai e você socorre na primeira vez que ela cai, na hora que ela te ver chegando, ela já vai abrir o bocão, vai começar a chorar e vai perder a coragem de tentar. E ela quer que você carregue ela pela mão. É assim que o Pai faz conosco. Você faz a prece, mas faça a sua ação acima de tudo. Né? E nós vamos ver que a nossa prece, ela se divide basicamente em dois blocos. De um lado é a forma da prece, e do outro lado é o conteúdo. Né? A forma da prece, Jesus nos ensina, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, né? O Livro dos Espíritos nos ensina. A forma é a própria prescrita por Jesus. Hoje, enquanto preparava essa apresentação de hoje, minha palavra, que eu abri aleatoriamente o Livro dos Espíritos, saiu a pergunta exatamente, né, na pergunta 654, que é a pergunta em que faz a pergunta para os Espíritos, né, para o Espírito da Verdade, perguntando, né, Deus se agrada dessa ou daquela forma da prece? E ele fala, nenhuma nem outra, somente daquela que vem do coração. Então a primeira coisa, a forma da nossa prece, da nossa oração, chame como quiser, a primeira coisa ela tem que vir do coração. Né? Aonde eu posso fazer essa prece? Qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, você consegue se recolher com seus pensamentos, elevar seu pensamento a Deus, eleve seu pensamento a Jesus e faça a sua prece, fale de coração. Né? Então você está me dizendo que ir à igreja, ir à reunião do centro, rezar em assembleia para os nossos irmãos evangélicos, isso não resolve. Resolve, claro que resolve. Como eu disse lá no começo, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei entre eles. É claro que Jesus está ali. É claro que unidos em oração, em prece, cria-se uma psicosfera em que facilita a nossa comunicação com Deus, com Jesus. No entanto, o perigo está nessa assembleia, porque nós podemos estar em 100 pessoas num só recinto e cada um rezando por si. Eu estou rezando pedindo a Deus para que eu ganhe na Mega Sena, o outro está para que ele consiga trocar o carro. Ou seja, cada um está numa frequência absolutamente diferente da outra. Jesus prescreve para nós, quando quiseres orar, recolha-se nos seus aposentos. Jesus fala numa passagem ali, ele chama de hipócritas os que fazem a sua oração na esquina, os que bradam pelas praças, em tudo isso. Cuidado, a gente tem que fazer uma interpretação muito, muito clara sobre isso. Né? Não está errado quem faz a sua oração na praça. Nossos irmãos evangélicos são muito bons para fazer isso.
Eles estão pregando, eles estão ensinando o Evangelho. Isso é perfeitamente. Jesus estava dizendo daquela prece, a minha prece. Eu estou falando com Deus por mim. Então, nesse caso, Jesus diz, recolha-se aos seus aposentos, né? Dobre seus joelhos, ou sente na cama, ou deite na cama. Não importa, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que vai sair do seu coração. E alguns podem até dizer assim, mas não adianta fazer a prece, porque Deus já sabe tudo que eu vou querer, tudo que está no meu coração. Sim, com toda certeza Ele sabe. Ele só quer saber o seguinte, você sabe o que você quer? É aí que entra a sua prece. Tem duas coisas, o que você quer e o que você precisa. Nosso grande erro, muitas vezes, na nossa oração, né, eu peço o que eu quero, quando Deus vai me entregar o que eu preciso, na verdade. Como a Denise disse na aula passada aqui, a questão da reforma íntima, uma brilhante apresentação da Denise. Reforma íntima, eu tenho que me conhecer, eu tenho que pedir a Deus o que é necessário para que eu me desenvolva como ser humano, como espírito, para que eu evolua. Eu não posso ficar pedindo coisas materiais, salvo o pão de cada dia, obviamente. E pedindo o pão de cada dia, o que Deus vai me dar? Não necessariamente o pão, muitas vezes vai me dar a força para levantar, trabalhar e conquistar o meu pão de cada dia. A prescrição de Jesus para as nossas preces é, como diz a resposta lá da pergunta 654 do Livro dos Espíritos, é menos ritos, aquelas formalidades todas, menos lábios, menos palavras e mais coração. Eu preciso colocar mais coração na minha oração. Não adianta entrar numa disputa quem faz a oração, a prece mais bonita, se todas elas estão vazias. Todas elas não têm o conteúdo. Muito mais vale, uma prece muito simples, mas que vem lá do fundo do meu coração. Essa é a forma. Nós falamos da forma, dissemos que a prece tem forma e conteúdo. Quanto ao conteúdo, normalmente a nossa prece ela vai ter 3 possibilidades, para alguns 4. Normalmente nós fazemos a nossa prece para agradecer, para pedir e para louvar. Tem mais, alguns outros usam também para reclamar. Cada um faça a prece que melhor entender, né? A nossa prece de agradecimento é para agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque nós estamos nesse planeta, estamos encarnados, temos a oportunidade de evoluir, temos a oportunidade sim de encontrar os nossos inimigos, entre aspas, e nos reconciliarmos com eles. É uma grandiosa oportunidade que nós temos, né? Jesus disse, se você estiver indo levar a sua oferta ao altar para Deus, e no caminho lembrar que você que algum dos seus irmãos tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vá se reconciliar com ele, para depois você voltar e continuar com a sua oferta. Essa oferta que Jesus fala é a vida que eu levo. São as minhas atitudes, as minhas virtudes, os meus erros, porque vai chegar a hora de prestar contas disso tudo, entregar isso tudo para Deus. Então, nesse meio tempo, não adianta eu falar, não, eu estou bem, e o problema é dele. Não. Se alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que ele está aqui encarnado, né? Porque se ele estiver desencarnado vai ser um pouco mais complicado, possível, mas um pouco mais complicado. Mas se ele estiver encarnado, busque a ele, converse com ele, peça perdão pelos seus erros. Por outro lado, as pessoas também, né, normalmente têm essa grandeza, ao menos eu tive muita felicidade de encontrar pessoas com essa grandeza, que quando você pede perdão, a pessoa entende que aquilo que eu fiz com você lá 10, 15, 20 anos atrás, aquele não sou eu de hoje. Hoje eu evoluí. Hoje eu consigo ver o mal que eu te fiz. Me perdoe, meu irmão, me perdoe, minha irmã. Só então eu posso continuar o meu caminho para levar a minha oferta até Deus. Então eu devo agradecer, aproveitar a minha prece para agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui
eu tenho que agradecer a saúde que eu tenho. Pode ser uma saúde perfeita, pode ser uma saúde debilitada. Eu posso ter uma doença, mas a doença não pode me ter. Então as pessoas que estão acamadas, que estão com problemas, entenda, você tem a doença não tem você. Vamos inverter esse jogo, mais fé em Deus, lute contra. Mais coração, menos lábios nos agradecimentos. Agradecemos, sobretudo, pela família que nós temos, né? Eu gosto muito de trabalhar uma teoria em que, obviamente, na perfeição de Deus, é uma felicidade muito grande que Ele nos concede. Quando na nossa encarnação, Ele primeiro nos coloca num primeiro círculo, numa primeira comunidade, vamos dizer assim, que é a família. É onde existe um amor, é onde os meus erros, eles são relevados com mais facilidade. Não é que a minha família aprove os meus erros, é que a minha família me ama. Logo, ela releva com mais facilidade os meus erros. Até que eu aprenda a me desenvolver, a conviver nesse primeiro círculo, que é a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, primos, avós, enfim, toda a minha família, para que depois esse círculo ele se expanda um pouco mais. Que normalmente nas famílias, na nossa tradição brasileira, esse próximo círculo vai ser provavelmente uma igreja, uma religião, uma filosofia, enfim. Mas eu vou deixar de viver somente com aquele primeiro núcleo chamado família e vou para um grupo um pouquinho maior, onde eu vou aprender que é Deus, vou aprender sobre a bondade, vou aprender sobre a tolerância com o próximo. Na sequência, esse círculo ele se expande um pouco mais, e aí vira a escola, onde eu tenho que aprender a compartilhar, onde todas as tensões não estão só comigo, tem os coleguinhas também, né? Até que ela se expanda mais e vá para o trabalho e vá para o mundo. E por que eu quis trazer essa teoria para vocês? Porque é muito interessante a oportunidade que Deus nos deu agora, nesse momento de quarentena. Não tem como não falar nesse tema, né? Mas vamos falar de uma maneira muito positiva. A quarentena nada mais é do que uma grande oportunidade de Deus para que nós regressemos naquele primeiro círculo. Então eu vou ficar confinado, em quarentena, isolado com a minha família. E às vezes sozinho comigo mesmo. Porque essa é a necessidade que eu tenho nesse instante, de estar sozinho comigo mesmo. Eu tenho que estar comigo mesmo, eu tenho que estar com a minha família. Então está na hora de eu reaprender o que é a minha família, que essas pessoas precisam do meu carinho, da minha atenção. Agora eu não estou mais lá no trabalho, eu não posso tratar a minha família como um executivo que trata as pessoas de casa como se estivesse cuidando do expediente. Não. Aqui é um ambiente de amor, de fraternidade, de aprendizado mútuo. Nossa prece é para agradecer a isso, a essa oportunidade. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Conteúdo. Para agradecer, para louvar e para pedir. Para louvar é louvar a Deus e reconhecer que Deus está acima de tudo, que Deus está no controle de tudo. Para isso serve a nossa prece. Nossos irmãos evangélicos fazem isso muito bem com os louvores, com aquelas músicas lindas, alegres. Não é? A nossa prece também tem que vir carregada de louvores, de louvar a Deus, porque Deus está acima de tudo, está no controle e no comando de absolutamente tudo. E por fim, a nossa prece, o maior de todos, é para pedir, é o que nós mais fazemos, pedir a Deus. E aí está o grande segredo da prece. Você sabe o que você está pedindo para Deus? Você está pedindo o que você quer ou o que você precisa? O que eu preciso, na verdade, peço a Deus, eu preciso de força. Eu preciso de calma. Eu preciso de paciência. Eu preciso de oportunidade de trabalho para ganhar o meu pão de cada dia. É isso que eu tenho que pedir a Deus. Eu peço a Deus um carro novo e Deus não me dá o carro novo. Não. Ele pode te dar, na verdade, muita saúde para que você vá lá, trabalhe e conquiste seu carro. Não é ser materialista. Não, nós estamos nesse mundo, temos que viver nesse mundo. Que bom que você consiga evoluir, né? Não só espiritualmente, mas de maneira intelectual e patrimonial também.
Mas não esquecendo, obviamente, da sua espiritualidade em primeiro lugar, desde que seja com suas forças, o suor do seu trabalho. Não há problema algum nisso. Pedir a Deus. Temos que saber pedir, sobretudo nas horas de angústias, nas horas de maior sofrimento. Particularmente, a prece mais curta e mais profunda que eu conheci, que eu vi, foi de Jesus Cristo. Quando no Monte das Oliveiras, Jesus, percebendo na véspera da sua crucificação, sabendo tudo aquilo que ia acontecer com ele, né? E ele entrou naquele estado de nervosismo. Nervosismo, eu digo, porque vai acontecer isso tudo em tão pouco tempo, tantas coisas, vou sofrer na carne, mas sobretudo vou sofrer no meu espírito a ingratidão. Porque ele reencarnou para nos ajudar, para nos salvar, e ele sabia a ingratidão que iria acontecer na sequência. Daí ele fez a prece mais linda que nós podemos fazer no nosso momento de aflição. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então é muito possível pedir a Deus, diante de uma dificuldade, diante de um problema muito grande, pedir: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nós sabemos que esse cálice amargo que está sendo servido para você nessa hora pode ser uma doença, pode ser um problema qualquer, uma coisa qualquer da vida, mas que vai te causar grandes danos, mas que é para o seu bem. Aí você fala: então não adianta eu pedir para Deus porque isso vai causar o meu bem. Mas sim, Deus é Deus. Deus pode, diante dessa prova, reformular essa prova e te passar um ensinamento, de oportunizar um outro ensinamento de uma maneira mais suave. Depende de você, depende da sua relação com Deus, depende da sua evolução espiritual. Nós falamos, né, das orações, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, sobretudo, ele diz para a gente o seguinte, que existem orações com fórmulas feitas. Pai Nosso, que nós fizemos agora, Ave Maria, que nós fizemos agora, e lá no capítulo 28 vem uma série de outras, só que, muito cuidado, ele explica na introdução. A oração não é que você tem que seguir aquele rito. Eu posso repetir o Pai Nosso 1000 vezes. 1000 vezes. Se nenhuma das vezes Pai Nosso sai do meu coração, nenhuma delas fez sentido para Deus. Nenhuma delas. E, no entanto, existem pessoas que não sabem, não conseguiram decorar, que é isso que a gente faz, né? Tanto assim que quando a gente está no meio do Pai Nosso, se alguém nos chamar, você perde o fio da meada, e agora? Como é que eu continuo? Tem que começar tudo de novo, porque eu esqueci. Porque eu tinha decorado, eu estava vindo numa sequência, eu não estou prestando atenção. As orações mais simples são as que saem do coração. Outro dia eu ouvi uma história, permitam-me compartilhar essa história com vocês, numa oração uma prece muito simples. Havia um senhor, né, chamado José, né? E ele andava pelas ruas carregando, puxando aqueles carrinhos de papelão, de latinhas. Só que todos os dias, exatamente ao meio-dia, ele passava na porta de uma igreja, né? E ele parava seu carrinho, entrava na igreja e saía rápido. Pegava seu carrinho e seguia seu caminho. Dia após dia. Um dia o sacristão dessa igreja ficou preocupado, porque ele falou: na igreja tem algumas peças ali raras, algumas coisas de valores e tal, né? E ele, né, quando o Zé entrou para fazer essa oração, ele falou assim: peraí, o que você está fazendo aqui? O que você vem fazer aqui todo dia que eu estou te observando? Ele falou: não, eu venho fazer a minha prece para Jesus. Ele: como assim? Não dá tempo de um Pai Nosso, você entra e sai muito rápido, mal dá tempo de um Pai Nosso. Ele falou: não, Pai Nosso eu não sei rezar, eu não consegui decorar. Então, como eu não sei, o que eu faço? Eu chego diante de Cristo, crucificado, e falo: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. E vou embora, porque é o que eu sei fazer. O sacristão meio desconfiado, passou. Passado mais algum tempo, o Zé não apareceu, simplesmente não apareceu mais, né? E aí ficou sabendo que o Zé, puxando o seu carrinho pelas ruas, acabou sendo atropelado, né? Estava no hospital.
E no hospital, o Zé, com aquela alegria, aquela confiança que ele tem em Deus, a confiança que ele tem em Jesus, ele contagiou toda a enfermaria, todas as pessoas com a alegria dele, com o positivismo. Então os outros doentes passaram a ficar mais confiantes, porque ele falava em Deus, ele falava em Jesus, né? E todos ficaram mais confiantes, aquela alegria. E entrava gente e saía gente daquela enfermaria onde estava o Zé. Uma médica novinha, residente, né? Ela chegou e viu aquela agitação, ela perguntou para a enfermeira-chefe o que acontece aqui, por que esse entra e sai daquela enfermaria, as pessoas sempre de bom humor. Ela falou, é o Zé que está internado ali. Falei, deixa eu ver o prontuário dele. Pegou o prontuário, ele tinha assim, né, um dano físico ali, né, considerável, né? Não era para ele estar tão feliz assim, né? E ela foi conversar com ele, né, perguntando, o senhor José, o que está acontecendo, né? O senhor está bem? Não. Ele disse, estou muito bem, sem problema algum, né? Ela falou assim, mas o senhor está sempre feliz aí? O que acontece? Ele falou, não, eu fico feliz pela visita que eu recebo todos os dias. E a médica tinha visto com a enfermeira que ninguém o visitava. Desde que o Zé estava internado, ninguém foi ver o Zé, ele não tinha parentes. Ela falou, mas desculpa, não vem ninguém ver o senhor. De repente o medicamento está fazendo mal para o senhor está tendo algum tipo de alucinação. Ele falou, não. Todos os dias, exatamente ao meio-dia, ele chega na cabeceira da minha cama e diz, oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. A oração mais simples possível. Diante da história do Zé, nossos corações elevados, nosso tempo está encerrando, está na hora do nosso encerramento. Convido a todos vocês mais uma vez a levar o nosso pensamento a Jesus, acalmar nossos corações. De uma maneira muito alegre, vamos agradecendo a espiritualidade pela oportunidade de estarmos juntos, essa meia horinha de estudos, pela proteção que nós estamos tendo aqui, pela proteção que você está tendo na sua casa, tenha certeza nesse instante. Existem anjos da guarda de Deus que está com vocês. Nesse momento você está protegido. Fé em Deus, leve seu pensamento a Deus. É hora das nossas vibrações, vibrar positivamente, elevar o nosso pensamento, pedir para a espiritualidade de luz pelas nossas famílias, mas sobretudo pelas famílias que estão na rua desabrigadas. Vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais, qualquer tipo de doença, que estão nos ouvindo nesse instante. Vibramos por vocês, meus irmãos. Vibramos pelas pessoas que estão trabalhando, que não têm a opção de ficar de quarentena em casa. Mesmo com todos os riscos, existe a necessidade, elas têm que sair, elas têm que trabalhar. De uma maneira muito carinhosa, essa nossa vibração também vai para o Rubens, que está aqui, para o Gustavo, para a Nete, que estão trabalhando, para que possamos levar a vocês em casa essa mensagem. Muito obrigado a vocês, vibramos em favor de vocês. E para encerrar, e para não cair em contradição, como eu disse a vocês, que a melhor prece é a que vem do coração, que é a mais simples possível, onde eu abro o meu coração para conversar com Deus. A nossa prece de encerramento vai ser uma que provavelmente a nossa mãe, a minha mãe me ensinou, provavelmente a mãe de vocês ensinou a vocês. Foi a primeira, foi a mais simples, num coração e de um pensamento de uma criança. Se você tem seus pais com você nesse instante, segure a mão deles. Se você não tem, se eles já desencarnaram, eleve o pensamento a eles nesse instante. Visualize seu pai, visualize sua mãe, um de cada lado. E a prece que eles nos ensinaram. A mais simples, a de coração. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Até logo.